Continuando a série sobre, né, algumas coisas, a gente vai falar sobre a série sobre a Páscoa. Né, a festa de quê? Da ressurreição. Amém? A gente tem que celebrar. Às vezes a gente no Natal celebra tanto o nascimento de Jesus, né? E é bacana, legal. Meu peru, rabanada, aquele negócio tudinho. Mas a maior festa é a festa da ressurreição. Ele morreu sim, mas está vivo. Ele vive, Jesus vive. E essa deve ser a nossa maior celebração, Senhor. Que bom. E yes, Jesus está vivo. E hoje é uma coisa interessante, né? Estava pensando aqui, o pastor Tinei ministrando aqui. Hoje é dia 5. Amanhã é dia 6 de abril. Amanhã, exatamente amanhã, completa 2 anos que a gente está aqui na igreja. No dia 6 de abril, a gente inaugurou aqui. E no culto de oração, na quinta-feira, a gente estava comentando com os irmãos, né? Como foi o processo. Essa igreja está olhando assim, tudo bonitinho, né, meu irmão? Mas isso aqui estava um caos. Pensa num caos. A igreja estava assim. Tudo quebrado, tudo sem... Não tinha isso aqui, não tinha aquilo ali, não tinha esse tapume, não tinha isso aqui, não tinha isso aqui. Não tinha esse negócio aqui, não tinha o altar, não tinha nada. E a gente veio para cá. Por uma palavra. Pô, obrigado, hein? Isso é uma benção. Tamo junto. E Deus nos abençoou. Os irmãos vimos para cá, meu irmão. Isso aí, às vezes, daqui 11 horas, 10 horas, no último dia, no dia 5, né, de abril, a gente, dia 5, dia 6, a gente saiu aqui 2 horas da manhã. Hã? Não entendi. Mais de 3? Que isso? Foi 4 horas que você saiu daqui? É. Virando o dia. Então, você vê que foi uma pedreira, mas valeu a pena. E amanhã a gente completa 2 anos que a gente está aqui. E nessa série, falando sobre a Páscoa, né? E falando sobre a aliança de milagre, a gente está em aliança de milagre. Amém, gente? E hoje eu quero falar sobre... No final eu explico para você, se você não entendeu ainda o que é aliança de milagre, no final eu te explico direitinho. A gente quer falar sobre algo interessante que nós precisamos. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. A gente que não usa a Bíblia no projetor, porque a gente tem... Não que seria bacana, mas a gente usar a Bíblia. É legal a gente usar a Bíblia, a gente compartilhar a Bíblia um com o outro, é bacana. Olha aqui, você não tem? Vem cá, eu te mostro onde é. E se você não tem o hábito de trazer a Bíblia, meu irmão, traga a sua Bíblia na igreja, porque você não vai ter aqui. O que você vai ter ali no máximo é a referência bíblica, mas não vai ter ali. Então, tá, obrigado, Carol. Abra a sua Bíblia aí, você que trouxe, você que é um crente. Se você tiver no celular, abra no celular também, não tem problema não. Salmo 137. Um salmo conhecido de muita gente. A partir do verso 1. E o Salmo 1, ele começa assim. Salmo 37, do 1 em diante. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenham inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará o desejo do teu coração. E o versículo 5 é o chave dessa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará que isso passe. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado pela vida de cada um aqui. Aqui está a tua palavra. Estamos aqui diante do teu Espírito Santo. E usa-me, só me usa. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar sobre entrega. Quando eu era pequeno, na igreja, a gente ia assim, né? Uma das canções das músicas, antigamente a gente falava hino, né? Um hino que me chamava muito a atenção na época era tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. E isso me chamava a atenção. Por quê? Porque eu pensava assim, eu tenho que entregar tudo mesmo? E eu olhava para mim e pensava assim, eu olhava para mim e via isso.
Eu não estou entregando tudo. Eu não estou falando assim de finanças, estou falando de vida, de você se entregar para o Senhor. E eu via, jovem, que eu não estava entregando tudo. É como um jogador de futebol que a gente fica revoltado. Quando ele vê aqueles pereba lá, aqueles pernas de pau do Flamengo, e os caras não entregam tudo, graças a Deus. Né? Graças a Deus por isso, né, Nilton? Né? A gente vê o Botafogo, os caras se entregam, os caras são maravilhosos, né, Daiane? Os caras, mais o Flamengo, tu vê os perebas, os caras não entregam tudo, não, Felipe? Felipe tá quase rindo ali, morrendo, mas é verdade. Não é, Magno? Os caras não se entregam. Magno tá triste, o Botafogo ganhou de 2-1, fazer o quê? Então, há uma entrega. E a gente tem que entregar mesmo. E quando a gente jogava bola, os caras não se entregavam, a gente ficava, pô, tá dando mole, não se entrega. A gente ficava revoltado. Escuta isso, meu irmão. Há uma necessidade na nossa vida de uma entrega para o Senhor. Precisamos nos entregar ao Senhor de verdadeiramente por aquilo que Ele faz. Eu estava vendo aqui, como a pastora Tininha falou, a entrada, tudo. E, meu irmão, esse negócio aqui é bolo, hein? Esse aqui é o sepulcro, né? É bolo, tem chocolate, a porta é um biscoito. A Raquel fez um negócio aqui que... Falei, meu Deus, é uma obra de arte, não dá nem vontade de mexer nesse negócio. O Monte da Caveira aqui, ó, tem aqui o Monte da Caveira, a crucificação, tem uma rocha ali. E tem tudo aquilo para você celebrar o Senhor. Não sei se esse negócio aqui come, não, acho que não, né? Só isso aqui, né? Só isso aqui, né? Você não quer querer meter a boca ali e querer comer tudo, né? Já sabe que vai rolar um bolo no final aí, né, gente? Você fica à vontade, né? Não vai embora sem comer um pedacinho de bolo. Então, tudo isso é maravilhoso. E eu fico olhando a vida de Jesus, a maneira como ele se entregou. Eu estava falando com uma pessoa, né? Uma prima minha lá de Curitiba, que ela me perguntou algumas coisas. Eu mando mensagem, aquela mensagem, ela perguntou sobre uma mensagem que eu mandei. E eu falei para ela, Jesus, ele... Porque a gente ouvia muito isso, né? Ah, foi o judeu que matou, foi o romano, foi não sei o que lá. Não fui eu, não foi você. Jesus, ele se deu. A Bíblia diz que ele se entregou. Ele se deu por nós. Irmão, Jesus, ele podia orar ali na hora, Senhor, não quero passar por isso, não, manda gerar o anjo aí. Não, mas ele se entregou. Por que ele fez isso? Sabe por que Jesus ele fez isso? Escuta isso, meu irmão. Porque ele olhou para você e falou assim, vale a pena morrer por eles. Vai valer a pena. E ele fez isso. Entregar-se à vontade de Deus é essencial para ser guiado pelo Espírito. É como uma criança que se agarra na mão do pai. Eu, quando meus filhos eram pequenos, escute isso, você que tem filho pequeno, eu segurava e botava o punho dos meus filhos aqui, assim, segurava e firme. Se ele estivesse segurando algum brinquedo, tirava o brinquedo da mão dele para atravessar a rua e atravessar. Porque criança, o que acontece? Está segurando o brinquedo, você está segurando frouxo, no meio da rua, atravessando a rua. Se ele deixar o brinquedo cair, ele larga a sua mão e volta a pegar o brinquedo. E aí mesmo, pode acontecer. Então eu segurava firme, tirava o brinquedo da mão dele e vamos embora. Se quisesse puxar, eu falei, oba, junto aqui, né? A gente era assim mesmo, não dava mole. Então, entregasse uma criança, e a criança, ela depende disso, ela precisa disso. Você imagina, meu irmão, se um pai e uma mãe se falha nisso e acontece um acidente. O pai e a mãe não cuidou. Então, é como uma criança, porque ela está dependendo do pai e da mãe. E nós precisamos ser assim, ter esse coração. Desde que ela confie no seu pai para liderar, não há resistência. E ela segue facilmente. A criança vai, opa, meu pai está me guiando, meu pai está me ajudando, meu pai sabe o que vai fazer, minha mãe sabe o que vai fazer. Eu estou falando de pai, né? Porque eu sou pai, eu não vou falar, puxar a sardinha para o meu lado, para o pai, né? Porque eu sei que a mãe já faz muito, né? Mas eu vou falar de pai também, né? Porque na igreja a gente também tem que, na sociedade em si, o pai é uma figura, né, obsoleta, muitas vezes. É ou não é, gente? Tem até aquele versinho que eu nunca gostei. Como é que era? Sou pequenininho, do tamanho do botão. Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. O bolso furou, e aí eu falei, não, fura não. O bolso não vai furar. Papai está ali firme e forte, não vai vacilar. Então, a gente precisa mudar esse estigma de que o pai vai falhar. Não vai falhar. Os pais são homens de Deus, que vai levar sua casa, sua família diante do Senhor. Amém? Então eu não concordava com isso, porque eu sei o pai que eu fui. Eu sei o pai que eu sou. Então vocês que são pais, mesmo seja o melhor pai para os seus filhos. Amém? Então, mas quando ela solta a mão do pai e sai
correndo em outra direção, ela não está mais sendo guiada. Ela resiste ao pai e rebela-se contra o cuidado dele. Quando a criança faz isso, quando ela faz alguma coisa, ela não está sendo mais guiada pelo pai. E ela, mesmo num plano assim, não intencional, ela está se rebelando. Não, eu vou fazer do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito. Escuta, meu irmão, em nome de Jesus, que você possa abrir o teu coração, o teu entendimento. Filho pequeno, menor de idade, meu irmão, é debaixo da tua tutela. É debaixo da tua orientação. Você que é o pai, você que orienta, você que dá rumo, você que... Agora, não é com palavra, é com atitude, com exemplo, com vida, com ensinamento. Aí o filho vai aprender muito com você. Então, seja uma referência para os seus pais. Aí eu estou falando de pai e mãe. Porque não adianta ter essa bobeira hoje aí de você ensinar, falar, mas não ser exemplo. Você tem que ser exemplo, porque o filho vai cobrar isso um dia. Então, seja o exemplo do seu filho. Então, Paulo, ele escreveu isso à igreja de Roma. Olha só em Romanos capítulo 8, versículo 14, o que Paulo fala à igreja de Roma. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não nos entregamos a Deus? Penso que a razão disso é o quê? A incredulidade. Eu vejo assim, quando a pessoa não entrega muito, se entrega totalmente a Deus, existe um quezinho ainda de incredulidade. E nós precisamos confiar totalmente no Senhor, saber que Ele vai suprir as nossas necessidades. Nós, né, eu e a pastora Tininha, a nossa família, já passamos muito perrengue. Já passamos, não que a gente venha abaixo, não. A gente passa os perrengues ainda, mas a gente foi brabo, meu irmão. A nossa vida, né? Eu já contei alguns testemunhos aqui, já falei algumas coisas aqui. Era difícil, eram desafios que a gente precisava romper. Ontem eu estava indo para a casa da minha sogra, mãe da pastora Tininha, e a gente foi de carro, e quando eu saí de casa, eu estava glorificando o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a gente tem um carro, eu já falei isso aqui, volto a repetir, o Senhor nos deu um carrinho, nos deu condição de tirar a carteira de motorista, e a gente consegue ir lá em Jacarepaguá, meu irmão. E o trânsito ontem estava uma maravilha, e a gente foi. Antigamente a gente ia de ônibus, meu irmão. Eu morava aqui no condomínio Flamengo, eu andava até a rua Campo Grande, pegava o 790, parecia que tinha uma escola de samba dando ônibus, tanto barulho que fazia, saltava em Madureira, pegava o 766, e, meu irmão, era uma viagem, era uma coisa... E quando estava calor? E volta e meia sempre tinha, às vezes tinha depois tinha uns irmãos que a gente pedia, ajudava no combustível, o irmão levava a gente, o outro ia buscar para ser mais rápido. Sempre tinha um que ajudava a gente, né? Então, aí eu falei, Senhor, muito obrigado, porque hoje a gente tem um carrinho, e vai lá, o Senhor tem provido na nossa vida. Mas isso é fruto de quê, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. É um fruto de uma entrega. E Deus, Ele vê a nossa necessidade, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa. Pastor, mas olha só, escuta uma coisa, pastor. Raciocina comigo. Também você está pensando aí, né? Confabulando aí na tua mente. Se Ele sabe, eu preciso pedir. Claro que você tem que pedir. Você precisa pedir. Por quê? Porque se você não pedir também, você não é um filho. Você não se sente como filho. Você não tem relacionamento de filiação com o nosso pai. E, meu irmão, peça ao seu pai. E peça a Ele que Ele vai fazer na tua vida. Fala, Senhor, Tu és o meu pai. Entenda, meu irmão, nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Mas nós nos afastamos dEle porque não cremos. Quem se afasta de Deus somos nós. Quem dá as costas para Deus somos nós. Muitas vezes cremos em nós mesmos, naquilo que a gente pode fazer, nossos recursos. Cremos que se as coisas estivessem em nossas mãos, elas seriam mais bem administradas. Pastor, a gente crê nisso. Por quê? Porque a gente não confia no Senhor. Eu sei administrar essa situação mais do que Deus. Sabe a impressão que eu tenho, irmão? Parece que às vezes a gente fala, Deus, descansa um pouquinho aí. Deixa que eu resolvo aqui, deixa comigo. Deve estar cansado, né? Parece que a gente faz assim com Deus. E Deus olha para a gente e fala, inocente, sabe de nada, né? Você vê, Josué, né? Quando ele estava lá, o povo quebrando geral, derrotando todo mundo, um povo ficou temeroso, aí falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá, mas vamos tirar nossas roupas, vamos botar roupas velhas, sandálias, vamos pedir abrigo para eles lá, para eles ajudar a gente. Aí foram, chegaram lá, todo quebrado, um povo, aí pediu ajuda de Josué. Nesse dia, normalmente Josué ele consultava, nesse dia, nessa ocasião, Josué ele não consultou a Deus. E aí ele aceitou.
ajudar aquele povo. E algo começou a dar errado lá. E aí Josué foi orar. O que está acontecendo, Senhor? Aí o Senhor falou para Josué, sabe esse povo aí que você ajudou? Então, eles não são nada disso. Eles são assim, 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 assim. E aí quando o Senhor mostrou para Josué, Josué foi lá no líder dele, só que Josué já tinha dado a palavra dele, eu vou ajudar vocês, eu vou dar abrigo para vocês, eu vou fazer isso para vocês, vocês vão ser bem recebidos aqui. E aí Josué, ele não queria, porque Josué era um homem de palavra, ele não quis voltar com a sua palavra. E aí ele falou, não, tá bom. Aí quando ele chamou o líder, ele falou com o líder, ele falou assim, ó, eu já dei a minha palavra, vocês vão ficar aqui, mas vão servir ao meu povo. A partir de agora, o que a gente vai lá faz isso, vocês vão ter que fazer. Porque eles estavam com medo. O que eu quero dizer com isso? Porque nós, em tudo, meu irmão, precisamos consultar ao Senhor. Se você quer ter uma vida de entrega ao Senhor, consulte ao Senhor. Fale com o Senhor. Então, pensamos que seguramos a nossa vida com as nossas mãos. Ficaremos mais seguros com respeito a ela. Você fala assim, não, eu resolvo do meu jeito. Meu irmão, não é uma faculdade, não é o melhor emprego. Não estou dizendo para você, não está dizendo para ninguém vai fazer a faculdade. Meu irmão, por favor, faça. Estude, se instrua. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, não se dizer, eu me garanto nisso. Não, não se garante nisso. Se garante no Senhor. Porque eu acredito que amanhã você vai ser uma pessoa graduada sim, mas vai ter a presença do Senhor e você vai fazer a diferença. Porque quem faz a diferença na nossa vida é a presença do Senhor. Está entendendo? Então, se gradue sim, em nome de Jesus. Com isso, contemos Deus com as nossas limitações. Com as nossas limitações, a gente acaba limitando o agir de Deus na nossa vida também. Pois pensamos que se nós não podemos fazer, Deus também não pode. Você acaba agindo dessa maneira. Se eu não posso fazer, Deus não age. Deus vai agir sim. Meu irmão, aquilo que você não consegue fazer, eu não estou dizendo, não, trabalhe, faça, vão lá, vão agir. Mas tem coisas que você fala, Senhor, vem agir na minha vida. E Deus vai agir. Quando você mostra para Deus a sua fragilidade, a sua limitação, que você tem necessidade dele, mesmo quando você tem a entrega total, ele vai agir na sua vida. Não cremos no Senhor, por isso não nos entregamos a ele. Que o Senhor nos livre dessa incredulidade, meu irmão. Que o Senhor tire do meio de nós essa incredulidade. Então, como podemos nos entregar a Deus? Como que a gente pode fazer? Creio que existem 4 princípios relacionados a isso. E aí eu quero falar com você esses 4 princípios que se você quer ter uma vida bem rápido, do que é uma entrega total a Deus. Se você quer ter uma vida de entrega total a Deus, irmão, eu quero falar esses 4 princípios para vocês e para vocês fluir naquilo que você quer. Dá vontade de ficar aqui parado no ventilador, que está gostoso aqui. Primeira coisa, considere, meu irmão. Você tem que considerar. Aí você está falando, pastor, considerar o quê? Olha o que diz lá a carta de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 3, o verso 1. Olha o que diz. Carta aos Hebreus, 3:1. Por isso, santos irmãos, participantes de uma vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Se aprendemos, escute isso, a considerar a ele, o autor e consumador da nossa fé, o que acontece, irmão? Se nós apenas o virmos, se virmos aquele que é invisível, então todas essas coisas visíveis não permanecerão em nosso caminho. Ou seja, você tem que ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Aquilo que Deus está fazendo na tua história. Aquilo que o Senhor quer, o projeto que Ele tem para a tua vida. Eu pergunto assim para o Senhor, eu sempre falo, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Mas aí você fala assim, pastor, mas você já é pastor. Você já está numa igreja. Mas eu pergunto, Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou no caminho certo? Eu estou na direção certa? Eu quero fazer a vontade do Senhor, meu irmão. Pode ser que daqui a pouco eu esteja fazendo alguma coisa que desagrada o Senhor e eu peço, Senhor, me corrija, em nome de Jesus. Escuta, meu irmão, eu como crente criado no Evangelho, eu já errei muito. Hoje, graças a Deus, já não erro tanto, porque, meu irmão, também seria demais, né? Aí a gente cresce, aprende, apanha, cresce, aí vê, opa, já não vou fazer mais isso. A gente acaba aprendendo. E a gente acaba fazendo coisas que a gente não fazia mais. Eu era muito nervosinho, eu era muito chato, eu era muito irritado, eu era muito impaciente.
Eu era, meu irmão. Eu era estressado demais. Você quer ver? Eu já fui mandado embora, eu tinha 17 anos, eu fui mandado embora de um emprego porque eu saí no tapa com um cara. E o cara era meu amigo. Mas veio fazer graça comigo e, meu irmão, não prestou. E eu pranchei ele ali mesmo e fui mandado embora, ele e o cara. 17 anos, magrinho, era magricela, mas era folgado. Então, veja bem, meu irmão. Falar, Senhor, eu quero fazer a coisa certa. Nosso problema é que vemos todas as coisas visíveis. E o que acontece? E essas coisas, obrigado, Mateus, elas nos cegam, não nos permitindo ver aquele que é invisível. Meu irmão, você fica cego diante de umas coisas e não vê quem realmente Deus é. Aí você pode pensar assim, eu preciso ver Deus. Meu irmão, você não precisa ver Deus. Você não precisa ver Deus. Por isso que eu estou falando sobre incredulidade. Você só tem que crer quem Deus é na sua vida. Você só precisa crer. Amém? Quando Jó viu Deus, quando a glória de Deus lhe apareceu, o que ele disse? O que Jó falou? Agora os meus olhos te veem. Ele falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou a ter uma experiência sobrenatural com ele. O que você precisa buscar exatamente... Quando eu li isso, essa fala de Jó, um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto, que eu admiro, é Jó. Me amarro em Jó. Acho extraordinário. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Antigamente a gente pensava nisso. Hoje em dia não sei se a galera pensa nisso. Eu falei, quando eu for na glória, eu numerava. Eu quero conhecer fulano, eu quero conhecer fulano. Eu pensava assim, eu quero conhecer essa turma. Eu quero estar com eles lá, porque a história desses caras é extraordinária. Logo que ele viu, ele entregou completamente a Deus. Não havia mais perguntas, nem necessidade de explicações, porque o próprio Deus é a explicação, meu irmão. Deus não tinha nada de explicar para ele, mostrar para ele. Quando o consideramos, quando você passa a considerar e vemos em nosso espírito aquele que é invisível, não há nada mais lógico, meu irmão. Você passa, não existe mais lógica. Não há nada mais racional, mais fácil do que entregar-nos a Ele. Meu irmão, às vezes a gente quer que as coisas tenham lógica. Não, às vezes quer que as coisas tenham... Não, tem que ter um raciocínio, tem que ser algo racional. Meu irmão, é fé. Fé não se explica, se vive. Você só tem que ter fé. Meu irmão, como é que você vê uma pessoa moribunda morrendo e o Senhor curar aquela pessoa, restaurar? O diácono Delcimar, no culto de oração, está compartilhando aqui com a gente, que todo mundo já sabe a história dele, do negócio da perna dele, que estava necrosada, e o osso aparecendo, e olha, isso não tem jeito. O pai dele orou, Deus fez um milagre na perna do diácono Delcimar, e hoje a perna dele está boa. Jogando bola, ele se machucou e ficou um caos a perna dele. Aí você vai, como é que eu vou explicar isso? Deus vai fazer isso. Isso não tem lógica. Tem coisa que não tem lógica. É o agir de Deus. É a ação de Deus na nossa vida. Aí você pensa assim, pastor, eu preciso de uma ação de Deus na minha vida. E qual é? O que você precisa de Deus na tua vida hoje? Como eu falei aqui no início, a gente está em aliança de milagre. Essa semana é o quê? É quinta ou é sexta? A sexta semana. São 10 semanas. Pastor, ainda dá tempo? Dá tempo, meu irmão. Se você precisa de um milagre, meu irmão, vem aqui quarta-feira. Pega a tua pulseirinha e faça tua aliança de milagre. Tem gente que não pode vir quarta-feira, vir hoje, vai pegar a pulseirinha. Pastor, ora por isso, pastor, ora por isso, a gente vai estar orando. Senhor, eu preciso de um milagre. Qual milagre você precisa na tua vida hoje? Peça ao Senhor. Senhor, eu preciso fazer isso. Então, mas isso não é algo que, né? Como eu falei aqui, a gente tem que considerar. Uma visão dele é tudo que você precisa. E todas as coisas cairão por terra, sem importância. Entregue-se a Deus. Considere a Deus, sabe quem Ele é. A segunda coisa, seja constrangido pelo amor. Amém? Olha o que diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o 14 e o 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Portanto, o amor de Cristo, o que Ele faz na gente? Nos constrange. Porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. O 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Que a gente possa viver
por Ele. Eu penso assim, meu irmão, isso é maravilhoso. Nós somos constrangidos a cada dia pelo amor de Cristo. E eu falo uma coisa para você, eu pergunto uma coisa para você. Será que nós, como cristãos, como discípulos, como homens e mulheres que obedecem ao Senhor, tem constrangido as pessoas por esse amor? Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem feito isso? A gente tem que aprender, meu irmão, a fazer isso, a exercer isso. A amar as pessoas. Pastor, mas às vezes eu fico com raiva. Pastor, eu fico com vontade de matar, fico com vontade de dar uns tapas. Meu irmão, isso é normal. Eu também fico. Desganar, Senhor. Eu fico. Claro que eu fico. Mas você é pastor, mas eu tenho vontade de matar, meu, às vezes de enforcar um. Mas eu falei, Senhor, me dá amor. Me dá amor. E o Senhor me dá amor. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque a gente não vai fazer certas coisas. E vai orar a benção, como eu falei aqui, né? Umas semanas atrás. E volto a repetir, porque está fresquinho isso, então eu vou falar de novo. A mulher bateu no meu carro, eu parado no sinal, ela bateu no meu carro, tipo assim, vai. E eu fui falar com a mulher me chamou de lerdo. Você é lerdo? Eu falei, ainda tem que ouvir isso. Lerdo. Eu falei, tá bom, então eu sou lerdo. E aí eu fiquei chateado, meu irmão. A Dani ficou um pouco para-choque do carro, mas eu fiquei chateado. Mas eu falei, Senhor, abençoe a vida dela, que ela possa ter uma experiência contigo, ela precisa de ti, Senhor. Ela está atribulada, abençoe a vida dela, acabou. Porque é o carro. Daqui a pouco a gente conserta, está tudo certo, e tudo bem. E essa menina se converte, já pensou? Vai estar na glória, meu, junto comigo lá. Isso que é importante. Isso que é bom. Amém? Então, a menos que sejamos constrangidos pelo amor de Cristo, não seremos capazes de nos entregar a Ele. Meu irmão, se você quer se entregar, entendendo aquilo que eu falei aqui no início, que ele louvou, eu só vou entender que tudo entregarei o dia que eu realmente for, assim, constrangida pelo amor do Senhor. Eu entender isso. Falou o quanto Ele me amou. Você pode até dar a Ele alguma coisa, meu irmão. Você pode. Mas se não for motivado pelo amor, nunca poderá entregar-se ao Senhor. Nunca. O motivo que levou Cristo a morrer na cruz foi o amor. Não foi obrigações. Ele não, eu vou ter que fazer isso. Não foi isso. E isso não foi exigido dele. Nada disso foi exigido dele. Mas o amor o constrangeu a fazer o que fez. Ele fez o que fez por amor a você e a mim. Por isso hoje você está sentado aí. Por isso hoje você tem uma história a contar. Por isso hoje você tem uma experiência com o Senhor. Porque o amor dele constrangeu você. Um dia você entendeu. Entenda, meu irmão, que precisamos ser constrangidos pelo amor de Cristo. Eu preciso desse ser constrangido pelo amor do Senhor. Sempre que perdemos nosso primeiro amor, tudo se torna exterior, superficial e rotineiro. Perde todo o valor espiritual, meu irmão. Precisamos ser constrangidos pelo amor de Cristo. Você precisa a cada dia entender se Senhor vem me constranger com teu amor. Eu não sei se você já teve alguma experiência com o Senhor, de você ser tão constrangido pelo amor do Senhor, de você chorar sozinho. Eu já tive algumas experiências. Falei, Senhor, e fiquei só chorando. Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço tamanha coisa. Eu vejo aqui a Cíntia, quando a Cíntia fica aqui chorando, não sei quem é mais chorando aqui na igreja, se é o William, se é a Cíntia, se é a Sheila, mas elas são constrangidas. Isso é um constrangimento do amor do Senhor. E elas choram, só isso. Eu vou estar disputando as três ali, quem chora mais ali na situação. E eu falei, Senhor, isso é maravilhoso. A maneira como elas se entregam ao Senhor, como elas choram diante do Senhor. Assim estava falando, feliz, a sala está bonitinha de oração, você tem um canto para orar. Pastor, eu posso lá orar? Pode, não, está aberto lá. Aliás, você tem que deixar aquela lâmpada acesa, né? Assim, deixa ali o cabinho, botar na seta ali, ó. Oração, o pessoal piscando. Vai lá orar, meu irmão. Se quiser lá, vai lá orar, tem uma poltroninha, fica lá orando, fica falando com o Senhor. Tinha um louvor antigamente que falava, ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor.
para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vêm, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. A orar, fala, Senhor, eu quero, Senhor, cada dia ser constrangido pelo teu amor. Terceira coisa, cale e sossegue, Williane. Cale e sossegue. Você está entendendo? Tininha vai brigar comigo. Ela diz, não precisa falar o nome, eu falo. Né, Iago? Cale e sossegue. Salmo 131, o verso 2. Diz assim, de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe. Assim a minha alma está para todo o meu ser. Tem hora, meu, que a gente tem que acalmar, segurar a nossa onda e sossegar. Tá bom, Senhor. Porque quanto mais você se agitar, mais você vai agitar o ambiente, mais vai, meu irmão, e você está brigando com a tua força, com as suas emoções, com os teus sentimentos, com o teu físico. E o que isso acontece? O que isso vai acarretar? Vai acarretar num cansaço físico e emocional. E daqui a pouco, meu irmão, você vai estar muito, minha irmã, você vai estar muito desgastado. Então, calme e, meu irmão, isso segue. Entenda que o ato de desmamar é um processo muito difícil e provoca muitas lágrimas. Não apenas na criança, mas também na mãe. Né? As mães que estão amamentando, que estão lá, meu irmão, é um processo. Eu vi lá minha filha lá com o Matias, e agora está lá com o Benício lá, mas daqui a pouco vai entrar num processo de desmamar a criança. Já deu, né? Vamos embora, né? Começar. E aí vai. A mãe tem que usar algum tipo de truque ou esquema para desmamá-lo. Tal como, né? Tem gente que faz isso, colocar algo amargo no seio, visando tornar mais difícil para a criança querer mamar. Tem mãe que faz isso, né? Bota lá boldo, bota lá, antigamente tinha um tal de atalaia jurubeba, aquilo era ruim demais. A pessoa botava, por que para as crianças? Criança não gostar. A Luísa, pequenininha, Delcimar, né? E eu cuidei da Luísa quando ela era bebezinha, lá na igreja. E ela ficava chupando o dedo. Né, Deus? Só ficava chupando o dedo, ficava assim. E aí eu falei, vou tirar esse negócio. Aí eu peguei um dia ela, tomando conta dela, enchi a mão dela de durex, o dedo dela. Não foi, Deus? E ela tentava, e ela parou de chupar o dedo. E toda vez que ela queria chupar o dedo, ela botava, tinha aqueles durex na mão dela, no dedo dela. E ela parou de chupar dedo. E é exatamente isso. Eu não estou dizendo que as mães aqui fazem, mas tem mãe que faz coisas que, né, para poder desmamar as crianças. A criança, ela resistirá e pranteará, pensando que a mãe não a ama mais. E isso fere muito a mãe também. Porque, meu irmão, a criança fica... e isso rola um sentimento. Meu irmão, a gente tem trauma na nossa vida. O primeiro trauma da nossa vida, mesmo quando a gente sai do útero da mãe e vem para fora, é o primeiro trauma. A gente já fica, porque ali, meu irmão, tá de boa. Dentro da barriga da mamãe tem tudo ali. Tem comidinha, tem aconchego, tem proteção. Tá maravilhoso ali. E a gente sai, meu irmão, e aí o negócio fica esquisito. Meu Deus, ir pro mundo, e agora? Como é que vai ser? E aí entra, aí vem, abraça, o amor, o carinho, né? Todo aquele processo. Aí vem, aí tem que te mamar. Aí já é outro esquema. Pô, não quer mais. Porque a criança se sente muito segura ali no seio da mãe, no colo da mãe. E aí tem que ter esse processo. E aí, mães, ministrem na vida dos seus filhos. Falem que, eu te amo, você é uma benção. Começa a falar coisas maravilhosas para as crianças. Para quê? Para entender que ela é amada. Que ela é maravilhosa. Então, nós, as mães, precisam fazer muito isso. Mas, pouco a pouco, à medida que recebe alimento sólido e outros alimentos, a criança começa a crescer e alcançar um ponto em que pode fazer a sua alma calar e sossegar. Ela vai parar de chorar.
E ela vai sossegar. O que é sossegar? Ela vai confiar na sua mãe. Ela vai entender que quando a mãe ministrar, minha mãe quer o melhor para mim. Minha mãe quer o melhor para mim. Lembra mesmo quando você era criança, quando você era aquele adolescente, aquela adolescente tupetuda e batia de frente com os pais? Lembra disso? Lembra? Você lembra, claro que você lembra. E você não entendia seu pai e sua mãe? Não. Meus filhos, eu nunca vou fazer isso com meus filhos. Não, eu falei, tá bom. Deixa você ter filhos. Deixa você ter filhos. E hoje eles fazem, eu falei, né? É. Eu costumo falar, meu irmão, a gente fala assim, você é pai e mãe. Quando a mulher ou o cara é o pai, acho que Deus vira uma chavinha aqui dentro, muda. Não, a cabeça muda, o negócio muda. A gente já ora os filhos de uma maneira diferente. É outra visão. A gente vai ter mais. Por mais que você ainda queira, meu irmão, você não vai pensar mais aquilo. Por quê? Você tem que ver o bem da criança. E aí muda alguma coisa. Então, em outras palavras, ela aceita a disciplina, o controle e exerce o autocontrole. E aí, meu irmão, sossega. Quando chega a esse ponto de ter sido desmamada, ao ser colocado no colo da mãe, o que acontece? O que acontece com a criança? Em vez de procurar o seio da mãe, ela descansará nos braços da mãe. Talvez apenas olhando o rosto dela. Meu irmão, quando a criança é desmamada, o que ela quer? Colo e olhar para o rosto da mãe. Tem mãe que às vezes quando vai fazer a criança dormir, né, tirar um soninho, e a criança ela tem o cheiro da mãe. Às vezes o pai pega, né, bota uma roupa da mãe assim perto e envolve, e a criança com aquele cheiro da mãe ali dorme, e fica de boa, meu irmão. Bota uma roupinha da mãe, bota o sutiã, bota alguma coisa assim perto da criança, para ela sentir o cheiro do seio da mãe ali, e ela fica de boa ali, e ela fica de boa, porque ela tem o cheiro da mamãe dela ali, e ela fica legal. O Tininho fica falando comigo assim, meu Deus do céu. Mas é verdade, gente, não é verdade? Mães, eu estou mentindo, eu estou falando alguma mentira? Não, é verdade. Tina, a gente tem que falar, Tina, essas coisas. É uma realidade. E as crianças ficam tranquilas, minha mãe está aqui, minha mãe está presente, está perto de mim. Amém? Porque aí a criança não tem mais exigência, não quer nada. Mas ali podemos ver o fluir do amor, da afeição e do atendimento mútuo de um para o outro. A troca que entra ali, fluindo da mãe para a criança e dela para a mãe. Porque a mãe também recebe isso do filho. Amém? É um quadro de paz, alegria e harmonia de uma criança desmamada nos braços da mãe. A criança está de boa ali, está feliz. Por quê? Porque ela entendeu esse processo de desmamar. Ela entendeu isso. A quarta coisa, e aí é uma coisa que pega muitas vezes na vida dos cristãos hoje em dia, que é uma coisa chamada amadureça, meu irmão. E deixa eu falar uma coisa para você antes de ler o versículo. Amadurecer dói muito. Dói muito. Porque a gente tem que amadurecer. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, diz o seguinte. Mateus 11, Mateus 28, 11, do 28 em diante, diz assim. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Olha que coisa extraordinária, meu irmão. Vinde a mim, todos estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Tem alguém cansado de carregar coisa na sua vida? E eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e a minha carga é leve. O que o Senhor está falando aqui? Esse Mateus 11, 28 a 30, eu vejo que isso aqui é uma passagem de cura interior na nossa vida, meu irmão. Onde o Senhor está ministrando algo na nossa vida maravilhoso. Quando Ele está falando aqui, descanso para a nossa alma. Meu irmão, tem muita gente com a alma atribulada, doente. Doente, gente que precisa de cura, de afeto. Hoje existe uma galera, meu irmão, carente de abraço. Meu irmão, um abraço. Eu estava vendo uma cena hoje de duas crianças, menininhas, jogando um campeonato de ping-pong. Tá. E a menina que sacou primeiro lá, uma garotinha, ela errou 2 saques. 2 saques.
A outra largou a raquete dela em cima da mesa, foi lá para perto dela e fez assim. E abraçou ela, só abraçou ela. A que estava ganhando. Foi, abraçou, a que estava, errou 2, e aquela menina mudou o lance dela. Né? O que nós precisamos fazer muitas vezes, meu, é só dar um abraço a uma pessoa. Tem alguém te magoando, tem alguém, meu irmão, só dá um abraço. Só dá um abraço. É isso que Deus está tentando fazer conosco. Houve época, irmão, em que fomos bebês. E não há nada errado em se beber. Que bom. E aí você queria crescer, lembra quando você queria crescer? Aí você hoje tem saudade, que bom que fosse beber de novo. Eu queria ser bebê, porque eu não se preocupava com nada. Não podemos escapar dessa fase. Mas não podemos permanecer sempre bebê. Seria legal? Seria maravilhoso, mas não. A gente tinha que trabalhar. A gente tinha que ganhar nosso dinheiro. Eu já falei aqui, minha mãe sempre teve dificuldades. A gente passou muita dificuldade, eram 7 filhos, e comprar as coisas. E na minha época, a Nike, a Adidas da minha época, jogar bola, era uma coisa chamada quichute. Todo menino da favela queria ter um quichute. E, meu irmão, e a onda do quichute, o quichute, para quem não conhece ainda, né, era um tênis com as travas de borracha, e a gente joga bola com aquilo ali. E a onda do quichute, que ela vinha com um cadastro muito grande. Lembra disso? Quem lembra do quichute aqui? Tem uma galera aqui. E a gente amarrava ele assim na canela, meu irmão. Aquilo era onda. Aquilo, quem tinha um quichute, estava bem. E eu fui trabalhar numa lanchonete lá no Jacaré com a minha mãe. Minha mãe trabalhava nessa lanchonete e me levou para trabalhar com ela nessa lanchonete. E eu fui trabalhar com ela nessa lanchonete. Peguei meu salário, o primeiro salário que eu recebi, eu dei para minha mãe uma parte dele e falei, mãe, peguei tipo assim, uma parte dele, comprei o que para mim? Fui na sapateria, comprei o quê? Um quichute para jogar bola. E fiquei feliz da vida. Porque além de eu não, assim, ajudar minha mãe, eu pude comprar algo que eu trabalhei para ter. E isso deve ser uma coisa maravilhosa nessa vida. Falar assim, Senhor, não permanecer. Eu queria amadurecer. Meu irmão, é a vontade do nosso Pai que cresçamos e chegamos à maturidade. Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Meu irmão, passou o tempo de ser bebê, de ser criança. Como eu estou falando, é legal? É legal. É bom? É. Eu vejo as crianças hoje, meu, é tudo maravilhoso. Hoje em dia tem um negócio tipo uma chupeta, que é uma tela que você abre ela, bota um pedaço de fruta dentro dela, e a criança fica sugando aquilo ali. Cara, eu acho isso maravilhoso. Eu vou ter que comprar um para mim. Fica... Tão bom que é. Deve ser gostoso demais as crianças ficam sugando aquele negócio ali. Não é não, Vini? Não é? Deve ser maravilhoso, meu irmão. A gente, na nossa época, não tinha nada disso. A criança é aquela chupeta feia pra caramba. Hoje tem tudo quanto é tipo de chupeta. Hã? Eu cresci, mas é legal. Não é legal? É legal. É legal. As crianças hoje se divertem, meu irmão. Tem tudo para as crianças hoje. Chuca, tem mamadeira de tudo quanto é tipo. Eu falei, meu Deus, anatômico. Antigamente tinha a botinha ortopé. Lembra da botinha ortopé? Que era... consertava os pezinhos das crianças. E era caro aquilo. Você tinha que ir no médico, o médico dava a receita e você comprava uma botinha ortopé. Só que a gente cresceu. Por isso, ele precisa nos desmamar. Precisa nos desmamar do agarrar-nos às coisas e a nós mesmos. O Senhor quer que você, meu irmão, seja desmamado, de você ficar preso às coisas e ficar preso a você mesmo. Nossa alma tem de se acalmar e sossegar, meu irmão. O Senhor quer amadurecer você. O Senhor quer que você chegue a um nível de amadurecimento. Você fala assim, pastor, você chora? Eu choro. Mas muitas vezes eu choro nos pés do Senhor. Pastor, você sofre? Eu sofro, mas eu sofro nos pés do Senhor. Pastor, você fica triste? Fico triste, mas eu fico triste nos pés do Senhor. Pastor, você fica decepcionado, como eu falei semana passada? Fico, mas eu fico decepcionado nos pés do Senhor. Porque se eu ficar no meu jeito, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, meu irmão, eu vou decepcionar todo mundo que está ao meu redor. Entende isso?
quero dizer com isso? Que a nossa alma, ela se recusa a desmamar. Por estar sempre lutando e se esforçando. Ah, não quero. Precisa. Por isso tem gente, meu irmão, que é tão... Não, a gente tem que manter um... Você quer ver uma coisa? Eu tive uma experiência um tempo atrás, bastante tempo atrás, uns 15, 18 anos atrás, 20 anos, sei lá, de um menino que a gente tinha um ministério de louvor da juventude na igreja. Acho até mais do que isso. E tinha um menino lá que tocava, e aquele menino começou a faltar, não saía, e um dia me procurou. E esse menino tinha os altos e baixos dele. Uma hora ele estava bem, estava fogo puro, uma hora ele estava escarnecendo. Eu falei, meu Deus. E aí um dia ele estava firme lá na igreja, e me procurou e falou assim, eu quero falar um negócio com você. Eu falei, não, depois do culto, pode falar. Aí ele falou assim a mim, não, eu estou falando, pastor, que eu vou sair do louvor da juventude e eu vou entrar no outro grupo que tinha lá, que era a adoração evangelística. Lembra, gente? Lembra. Eu falei, amém. Pô, é isso mesmo que você quer? Você orou? É. Você não quer mais ajudar? Não, eu quero entrar lá, eu quero ficar lá, quero ajudar lá, eu vejo que eles precisam também. Eu falei, amém. Então, que bom, Deus abençoe sua vida. Você tem certeza agora que você está bem? Tá? Foi. E foi. Eu falei, glória a Deus. Fiquei feliz, está lá. Passou-se o mês, os anos, os dias. E aquele menino passava perto de mim, eu vi que ele estava chateado. Eu falei, não entendi nada. Eu falei, E vi, falava, todo. Aí um dia eu chamei ele. Quase falei o nome daqui, né? Eu falei, não vou falar não. Não vou falar não. Falei, fica tranquilo. Deus já me curou. Eu falei, fulano, o que está vendo com você? Não, vejo que você é meio triste, o que houve? Não, estou chateado com o senhor. Eu falei, comigo? Por quê? Ele é. Eu falei, mas o que houve? O que eu fiz com você? Eu já, me enquadrei. Ele, não, porque naquele dia quando eu falei com o senhor que ia sair do louvor, e o senhor parece que fez pouco caso e não me liberou assim muito. Eu falei, aí eu não tenho jeito. Aí se eu te libero e a pessoa não vai lá, bem, glória a Deus, eu fiz pouco. Se eu falo, não, estou sendo para eu falei, cara, eu não tenho saída. Então, eu não sei o que fazer. Eu falei, sinceramente, eu quero te pedir perdão, eu não sei o que eu tenho que fazer. Você quer voltar? Volta. Não, nem isso, não, mas. Aí ele falou, não, deixa para lá. Eu falei, não, vamos resolver, meu irmão. Que deixa para lá. Eu falei, cara, eu te liberei na boa, você é uma bênção. Eu louvo a Deus pela tua vida que esteve aqui com a gente, mas você quer um outro. Amém, glória a Deus. Eu queria que você estivesse aqui, mas você quis sair. Eu não posso forçar você. E aí ele entendeu, aí ele ficou de boa, meu irmão, ficou de boa. Aí graças a Deus eu falei, me dá um abraço, ele me deu um abraço e ficou tudo bem. Mas tu vê só, a imaturidade da pessoa. A pessoa assim, meu irmão. Fala, pessoa, me libera, tu libera. Não, eu fiz pouco caso. Eu falei, eu não tenho saída, meu irmão. Me mata, alguma coisa assim, não tem jeito. Irmão, pense em sua emoção e mente, imaginação e desejo. Essas coisas são como ondas, como um mar revolto, que nunca se descansa. E aí, no caso desse menino, eu falei assim para ele, sabe o que eu vou fazer a partir de agora? Ele o quê? Ele estava bem, eu vou orar quando você estiver na boa, assim em cima. Deus, leva ele logo. Ele, por que isso, pastor? Eu falei, cara, você está na alta, então Deus, leva para a glória logo. Então fica bem, tu vai para o céu, tu não perder a salvação. Ele, não, pastor, vou ficar bem. Então, meu irmão, as pessoas parecem que as emoções não deixam. Eu, por exemplo, eu me amarro em praia. Gosto muito de praia. Mas quando a praia está com onda agitada, eu não gosto de entrar. Porque, meu irmão, você fica lá 2 minutos, você fica cansado. Eu gosto daquela praia que, de boa, tranquilinha, mais calminho. Aí tu fica calminho ali, descansa. A nossa alma, muitas vezes, assim, a onda fica com onda toda hora e a gente fica cansado, meu irmão. É o que eu estou falando. A gente se desgasta emocionalmente. E aí fazer o quê? Só um milagre. Só cura interior. Mas o nosso Senhor disse, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Se a tua alma hoje precisa de descanso, meu irmão, troca com o Senhor. Isso é uma criança desmamada. Você já foi desmamado? Você já foi desmamada? Você precisa disso hoje. Eu preciso. Se você não foi desmamado ou desmamada espiritualmente, recebe muito do Senhor. É verdade.
Você está recebendo do Senhor. Mas o Senhor nada recebe de você, meu irmão. Às vezes a gente só quer receber do Senhor. Mas o que o Senhor tem recebido de você? O que você tem feito para o Senhor? Porque quando você não está desmamado, você só quer receber. Manda leite. Manda, Senhor, manda leite. Mas você não quer dar nada para o Senhor. E o Senhor está perguntando, o que você tem para oferecer para Ele? Quando você está desmamado, você aprende a dar para o Senhor. Eu vou doar para o Senhor. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou fazer a obra do Senhor. Eu vou cumprir o chamado do Senhor. Eu quero ganhar vidas. Eu vejo uma necessidade na igreja. Senhor, eu vou fazer algo aqui. Eu quero preencher isso. Você vê, a Raquel veio aqui. Eu ter vindo mais cedo, sei lá. E fez esse negócio bacana aqui. Meu irmão, você viu uma necessidade. O que eu posso fazer? Os Marcelos, né? Tiveram aqui outros dias, irmão. Ontem ficaram aqui até... Consertaram o negócio da luz aí, que estava ruim. É ser útil para a casa do Senhor. O que eu posso fazer? Meu irmão, faça. O que eu posso dar para o Senhor? Não é só receber, é dar para o Senhor também. E tudo que você faz para o Senhor, irmão, acredita numa coisa, é semente. Amém? O Senhor vai fazer você colher. Meu irmão, o Senhor, Ele não pode usá-lo. Você, né? Porque, meu irmão, você precisa conhecer a graça do Senhor. Porque às vezes a gente conhece a graça do Senhor, sim. Legal, é bacana. Mas muitas vezes não conhecemos o propósito do Senhor. E o Senhor quer usar você. Mas para Ele usar você, você tem que saber do propósito dele para a tua vida. E qual é o propósito dele para a tua vida? Entenda que só quando somos desmamados e realmente nos entregamos a Deus é que podemos buscá-lo. E então haverá um fluir do amor e entendimento entre nós e Ele. É uma via de mão dupla, meu irmão. Essa é a vida a qual o Senhor nos convida a ter. O Senhor precisa desmamar a nossa vida. Amém? Concluindo tudo isso aqui, meu irmão. Toda essa palavra aqui. Eu queria que você entendesse que a entrega, quando a gente está falando de entrega, a entrega é um processo contínuo. Eu já cheguei no ápice, meu irmão, não vai. Sabe quando vai ser o ápice da sua entrega? Vai ser na glória. Aí você vai entender, eu me entreguei ao Senhor. Porque, meu irmão, não se trata apenas de abrir mão de algo, mas de confiar plenamente em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Quando entregamos tudo, nossos sonhos, medos, planos e vontades, experimentando a verdadeira liberdade e plenitude em Cristo. Amém? Temos de nos entregar a Deus. E só então encontraremos toda a nossa esperança nele. Aquele que nele confia descobrirá que ele é digno de confiança. Amém. E aí eu falo uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Um dia de ressurreição, um dia de celebrarmos a ceia. Que o Senhor nos ajude. Só existe uma vida cristã digna de ser vivida, uma vida de entrega total a Deus, como nosso Senhor fez por nós. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é digno de nos entregarmos sem reserva a Ele. Se você nunca assistiu, eu falo para você, acho que no YouTube tem, se não me falha a memória, o filme A Cruz e o Punhal. Assiste esse filme. É muito antigo. Você vai olhar assim e vai ver estranho. É estranho esse filme, porque ele é antigo. Mas esse filme foi assim, revolucionário na vida da igreja de muitas pessoas. A Cruz e o Punhal. É um filme baseado em fatos reais, algo que aconteceu verdadeiramente. Fala sobre gangues, um pastor que vai evangelizar umas gangues. Então, veja esse filme. A Cruz e o Punhal. Depois tem um livro, A Cruz e o Punhal. A partir de um livro que essa pessoa fez esse filme, e depois tem o Nick Cruz, chamam Nick Cruz, Foge, Nick, Foge. É um outro livro que ele escreveu, mas é um filme que vai mudar a sua vida. Você vai assim, caramba, cara.
realmente mudar a gente. E nós hoje precisamos, Senhor, eu quero ter uma entrega total ao Senhor. Por isso eu te convido nessa hora, se você puder, fique de pé, vamos adorar ao Senhor.